As duas colegas de trabalho decidiram beber um pouco depois do expediente, no bar beira de estrada da cidadezinha em que moravam. Todo mundo conhecia todo mundo, mas naquele dia tinha mais caminhoneiros que o normal, até alguns casados. Elas não tiveram culpa de nada até o incidente, mas depois dele elas foram culpadas por tudo que passou do limite. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. O início da confusão. Duas colegas de trabalho decidiram fazer o que muita gente faz numa sexta-feira depois do expediente: esquecer um pouco da rotina e beber alguma coisa. Não foi uma coisa muito combinada. Foi de última hora mesmo no vestiário da empresa, enquanto trocavam o uniforme e ajeitavam suas coisas para ir embora. Elas moravam na mesma cidade pequena do interior, onde tudo é meio perto e todo mundo se conhece de vista ou de nome. Tinham a mesma idade, pouco mais de 30, e trabalhavam no mesmo setor havia mais de 2 anos. Já tinham saído juntas outras vezes, mas quase sempre em eventos com mais colegas ou festas organizadas. Aquela noite era diferente. Era só um encontro informal, despretensioso, entre duas mulheres que queriam conversar, rir, esquecer dos boletos e principalmente dos homens que as deixavam confusas. Saíram direto do trabalho. Nem passaram em casa. Estavam com a roupa que levavam de reserva para trocar, só o básico de uma sexta-feira casual. Jeans confortáveis, camiseta sem estampa e chinelo de dedo. Nada de maquiagem exagerada ou cabelo arrumado. Nada pensado para chamar atenção. Na verdade, não estavam ali para ninguém além delas mesmas. O bar escolhido ficava na saída da cidade, quase na curva que levava para o trevo da rodovia. Era antigo, com fachada de madeira escurecida pelo tempo e pela fuligem dos caminhões que passavam o dia todo. Um ponto conhecido por todo mundo dali, principalmente pelos caminhoneiros que cruzavam a região ou faziam entregas nas granjas próximas. Aquele bar era uma mistura de lanchonete com boteco raiz, onde se pedia coxinha na mesma mesa em que se discutia política ou se cantava uma moda de viola desafinada. Lá dentro, o ambiente era abafado, com cheiro misturado de cigarro velho, cerveja derramada e gordura frita. A iluminação era fraca, as lâmpadas cobertas por cúpulas amareladas, o que dava ao local uma aparência meio empoeirada, mesmo quando limpo. O chão era de cimento batido, as mesas, todas de madeira, rangiam ao menor movimento, e o dono, um senhor barrigudo chamado Seu Antenor, era conhecido por tratar todo mundo com a mesma mistura de simpatia e impaciência. Ele não decorava nomes, mas sabia o gosto de cada freguês que voltava ali mais de 2 vezes. Naquela noite, o movimento estava acima do normal. Mais cheio, mais barulhento, mais atento. A frequência era parecida com a de outros fins de semana, mas o clima parecia diferente. Havia mais caminhoneiros do que de costume, espalhados em mesas grandes, em grupos, conversando alto e tomando cerveja em garrafas de 600 ml. Também havia casais, alguns já bem alterados, outros mais reservados. O bar parecia pulsar com um ritmo próprio. Um burburinho constante de vozes, gargalhadas, talheres batendo e música sertaneja de fundo. As duas colegas entraram, analisaram o salão por alguns segundos e se sentaram na mesa mais central, a única livre naquele momento. Fizeram isso naturalmente, sem pensar 2 vezes, como quem não se importa em estar no meio da movimentação. Mal se sentaram, pediram 2 cervejas long neck, deram uma olhada rápida nos celulares, mandaram 1 ou 2 mensagens, desligaram as notificações e logo guardaram os aparelhos nas bolsas. A intenção era simples: colocar o papo em dia. E por alguns minutos, foi exatamente o que fizeram. Uma delas havia terminado um relacionamento recentemente. Estava mais quieta no começo, ainda meio na defensiva, mas com uma vontade nítida de se sentir leve de novo. A outra estava com a cabeça cheia de dúvidas sobre um chefe que andava, segundo ela, gentil demais para ser só educação. O papo começou assim, descontraído. Trocavam confidências baixas, piadas internas e riam com aquele tipo de liberdade que só a amizade permite. Bebiam devagar, sem pressa, num ritmo quase automático. O bar estava cheio, mas por um tempo parecia que estavam sozinhas ali.
só que não estavam. Com o passar dos minutos, os olhares começaram a surgir. Primeiro, discretos, depois nem tanto. Homens de várias idades, a maioria com cara de estrada e mãos grossas, começaram a virar os rostos em direção à mesa delas. Alguns com curiosidade, outros com descaramento. 2 sujeitos sentaram bem na mesa ao lado. Usavam camisas de firma com o logo meio apagado, suadas no colarinho. Um deles se inclinou para frente e puxou conversa. "Vocês trabalham aqui na cidade?" Perguntou com um sorriso que tentava parecer casual. As duas responderam com educação, mas sem abrir espaço para continuidade. Uma delas virou levemente o corpo na cadeira, ajeitando a posição de modo sutil, como quem fecha uma porta sem fazer barulho. O gesto foi claro. A conversa não ia passar dali. Os 2 homens entenderam. Não insistiram, mas não tiraram os olhos delas. Um deles deu uma risadinha curta, talvez de nervoso, talvez de constrangimento. Ou talvez não tivesse se dado conta do quão invasivo aquilo podia parecer. Mas não era só eles. Outros olhos também estavam em cima. Alguns disfarçavam, outros nem isso. Havia homens acompanhados com as esposas ou namoradas distraídas olhando o celular, que encaravam as duas como se o bar fosse só para eles. E então veio o incidente. Um dos homens, parte de um trio que bebia num canto do salão, passou pela mesa das duas como quem ia ao banheiro. Enquanto cruzava o caminho, jogou uma frase curta, sussurrada, baixa demais para ser ouvida com clareza. Era só um murmúrio. Mas um deles com certeza não era educado. Uma das colegas olhou de lado, surpresa. Ele respondeu com um sorriso de canto, debochado. Ela ignorou. Virou para a amiga e continuou a falar, tentando mostrar que não se importava. Mas o gesto não passou despercebido por alguém. A esposa dele, que vinha do banheiro feminino, viu tudo. Ela não ouviu a frase, mas viu o olhar, o sorriso, a interação. E para ela, aquilo bastava. Voltou andando rápido, os passos curtos e firmes, o rosto endurecido, a mão fechada. "É assim agora?" disse alto, já chegando perto. A voz cortou o bar, que por um momento ficou sem som, exceto pela música ambiente que ainda tocava num rádio antigo. "A gente sai 2 minutos e já estão se jogando?" completou. As duas se entreolharam surpresas. "A gente nem sabe do que você está falando", respondeu uma delas, mantendo a calma, mas já sentindo o clima mudar. "Não precisa nem explicar, a cara de vocês já fala tudo. Vêm pro bar para chamar a atenção de homem casado por quê? Estão querendo confusão, é isso?" O tom subiu. As palavras bateram como estalos de chicote. A mulher falava com raiva. Com certeza, com volume. O marido tentou conter. "Para com isso, vai..." disse, quase num sussurro, segurando o braço dela. Mas ela se soltou com força, quase empurrou. "Não me encosta. Se você também não respeita, alguém tem que falar alguma coisa." Outras pessoas começaram a se virar. Algumas se levantaram devagar, curiosas. O dono do bar olhava da porta do balcão. Não fazia nada. Ainda. A colega que tinha respondido antes se levantou, sem pressa. Pegou a garrafa de cerveja da mesa e ficou em pé, com firmeza, mas não ameaçadora, só firme. "A gente não veio aqui para mexer com ninguém, só conversar. Mas se você quiser continuar com essa baixaria, vai se arrepender. Continua para ver." A outra colega permaneceu sentada, mas agora séria, sem mais sorrisos. O bar inteiro parecia ter parado de respirar. A mulher loira, visivelmente alterada, não recuou. Era imponente, o rosto já avermelhado, os olhos apertados de raiva. "Tá achando que eu sou boba? Tá achando que ninguém vê o que vocês estão fazendo?" disse, dando um passo à frente. "Vocês têm que tomar vergonha na cara e desconfiar." A colega em pé deu um passo também, só um, mas foi o bastante. Olhou nos olhos da loira e respondeu com frieza: "Tá bom então. Já que você quer confusão, então você vai ter." O bar parou. Todos pararam de transitar. Conversas foram cortadas no meio, e todo mundo soube, naquele segundo exato, alguma coisa ia acontecer. O estouro. O silêncio antes da tempestade tem um tipo de peso que a gente sente no ar. E foi exatamente isso que pairou sobre o bar depois que a colega levantou. A mulher loira não hesitou nem por um segundo.
O sangue já estava fervendo nas veias, a raiva ocupando cada canto do corpo. A frase foi o gatilho. Ela avançou com um olhar cego e desferiu um soco seco violento, direto no rosto da mulher que havia se levantado. O bar inteiro ouviu o som do estalo no rosto, limpo, que ecoou pelo bar. A cabeça da mulher virou com o impacto. A cerveja na garrafa balançou, mas ela não caiu. Ficou ali atônita, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, só que não teve tempo de reagir, porque a loira, ainda tomada por uma fúria incontrolável, virou-se na mesma hora para outra colega, a que ainda estava sentada, e partiu para cima dela com tudo. Ela se lançou por cima da mesa, com um movimento bruto, quase animal. A cadeira caiu para trás. A outra colega, pega de surpresa, mal conseguiu erguer os braços. As duas se embolaram no chão com tanta força que arrastaram o que estava em volta. Cadeiras, bolsas, garrafas, copos. A mesa virou, tombou e os objetos em cima dela voaram. Houve um segundo de puro caos. Gritos, garrafas estourando no chão, o som abafado da música de rádio que ainda insistia em tocar alguma moda antiga de sofrimento. Era como se o bar estivesse assistindo tudo em câmera lenta e ao vivo. Uns se levantaram assustados, outros pararam com o copo no ar. Uma mulher mais velha tapou a boca com a mão. Um dos caminhoneiros segurou a cintura da própria esposa, como se esperasse que aquilo fosse escalar ainda mais. As duas mulheres rolavam no chão, chutando, empurrando, puxando o cabelo. A loira gritava frases desconexas, algumas ofensivas, outras só impulsos de raiva. A colega tentava se proteger, encolhendo o corpo, tentando agarrar os pulsos da mulher que batia nela com tanta força que parecia que carregava uma raiva acumulada de meses. A colega que havia apanhado primeiro se recuperou do tapa. Balançou a cabeça, como quem sai de um transe, e entrou no meio da confusão, tentando puxar a amiga debaixo daquela fúria. "Solta ela!" gritou com a voz falhando entre a adrenalina e o pânico. Ela tentou enfiar o braço entre as duas, mas foi empurrada com violência. A loira chutava, urrava, não parecia nem ouvir. Nesse instante, 2 homens entraram correndo na cena. Um deles era o marido da loira. O outro, o amigo do casal que até então assistia tudo de longe, indeciso. Eles gritavam o nome da loira, implorando para ela parar, tentando puxá-la pelos braços, mas ela estava irredutível. A força com que ela empurrava e se debatia assustava. A colega que estava por baixo conseguiu se soltar por um segundo e rolou para o lado, ficando abaixo de uma mesa caída. Estava com a blusa rasgada, o cabelo completamente desfeito e um corte pequeno na sobrancelha que já sangrava. Ela tentou se erguer, tonta. Os olhos dela estavam diferentes agora. Tinham fogo. Tinha raiva. Não era mais medo. Era reação. A outra colega ainda tentava acalmar a situação, mas a loira a empurrou novamente, desta vez com as 2 mãos. Ela tropeçou, bateu o quadril na quina de uma cadeira e caiu ajoelhada no chão. Quando levantou, viu que a outra amiga estava quase imobilizada de novo. E foi aí que a virada veio. O marido da loira, já desesperado, tentou fazer o que achava certo: puxar uma das mulheres que ainda se debatia com a esposa dele. Mas não viu que o gesto seria o estopim. A colega, que tinha acabado de se reerguer, com o rosto inchado e as mãos tremendo, virou na direção dele como quem age por instinto. E antes que qualquer um dissesse algo, ela agarrou uma garrafa vazia que estava caída no chão e, sem pensar 2 vezes, desferiu um golpe direto no rosto do homem. A garrafa se quebrou no impacto. Estilhaços voaram. O bar fez silêncio mais uma vez. Ele caiu. Caiu como um peso morto, sem emitir som. O corpo tombou para o lado como um saco de cimento largado do alto. Bateu no chão com força, fazendo eco na madeira do piso. O sangue escorreu rápido. Uma poça densa, vermelha, se espalhando ao redor da cabeça dele. A loira soltou um grito. Não um grito comum. Era o tipo de grito que arrepia a espinha de qualquer um. Um grito de perda, de desespero, de alguém que não acredita no que está vendo. Ela correu até o marido, ajoelhou-se ao lado dele, segurou o rosto machucado com as mãos sujas de bebida, cacos de vidro e maquiagem borrada. Chorava, sacudia ele pelos ombros, chamava pelo nome.
A mulher que desferiu o golpe ficou ali, parada, olhando. As mãos sujas de sangue, a garrafa destruída, o homem no chão. Ela não parecia chorar, nem gritar, nem reagir. Estava em choque, respirava fundo, os olhos arregalados, como se seu corpo ainda não tivesse entendido o que acabara de fazer. O caos tomou conta do lugar. Pessoas gritavam, algumas empurravam mesas para longe, outros tentavam se afastar, uns filmavam com o celular, outros já estavam no telefone ligando para ambulância, polícia, hospital. Uma mulher chorava num canto. Um rapaz tentava conter um sangramento leve no braço. O chão estava coberto de cacos de vidro, manchas de sangue, cascas de garrafa e mesas tombadas. A segunda colega puxou a amiga que havia dado a garrafada, tentando trazê-la de volta à realidade. Puxou pelos ombros, pelas mãos, pelo braço. Conseguiu arrastá-la até uma parede, onde sentaram juntas, ofegantes. Uma tremia muito, a outra ainda sangrava no rosto. Não falavam nada, só olhavam em volta, tentando entender se estavam num pesadelo. O dono do bar apareceu do balcão. Estava pálido. Gritava que a polícia já estava a caminho, que todos deviam parar com aquilo. Mas ninguém ouvia mais. O som ambiente foi desligado. A única trilha sonora agora era o som dos soluços, dos gritos esparsos, do choro desordenado e do tilintar ocasional de um caco de vidro ainda se movendo no chão. As pessoas começaram a recuar, umas para perto da porta, outras para banheiros ou para fora do bar. Mas ninguém saía de verdade. Todos queriam entender o que tinha acabado de acontecer. O homem no chão se mexia, ainda respirava, mas estava desacordado. O sangue ainda escorria devagar pelo canto da boca. A loira continuava ali, ajoelhada ao lado dele, chorando compulsivamente, pressionando o peito dele com as mãos, tentando dizer algo que só ele podia ouvir. E as duas colegas ali no canto, sujas, machucadas, com o rosto inchado e a alma amassada, não diziam nada, nem precisavam. O silêncio entre elas já dizia tudo. Nada daquilo era como tinha começado. E ninguém ali sabia exatamente como aquilo ia terminar. O peso das versões. As sirenes podiam ser ouvidas antes mesmo de serem vistas. O bar, que parecia um campo de batalha, com copos destruídos, mesas tombadas, sangue escorrido no chão e o ar carregado de tensão, ficou em suspensão. Ninguém mais falava. Só os soluços da mulher ajoelhada ao lado do marido, as respirações descompassadas e os celulares ainda gravando. 4 policiais desceram das viaturas como se já soubessem o tamanho da confusão. Entraram com autoridade, abrindo caminho entre clientes pálidos, garçons atônitos e curiosos que ainda se empurravam para ver o homem caído no chão. 2 agentes se dirigiram diretamente para ele. Verificaram sinais vitais, pediram espaço. Os outros 2 seguiram para as mulheres, uma sentada num canto, com a mão suja de sangue ainda tremendo. A outra com o rosto inchado e a blusa rasgada, com os olhos fixos em algum ponto distante da parede. "Levantem devagar", disse um policial, com voz firme mas controlada. "A gente só se defendeu", murmurou uma delas, sem encarar ninguém. A equipe médica chegou logo atrás, mais algazarra. Macas entrando, luvas estalando, ordens sendo gritadas. O homem no chão estava vivo, mas o golpe fora brutal. O sangramento no rosto, profundo, o olho direito muito inchado. A possibilidade de dano permanente não era descartada. Enquanto ele era levado, a loira não arredava o pé. Chorava, resistia aos paramédicos, dizia que precisava ir com ele, que não podiam separar. Gritava com voz trêmula, puxava a manga dos socorristas. No fim, foi autorizada a ir na ambulância, mas precisaria prestar esclarecimentos depois. As 2 colegas foram levadas para a delegacia, não como presas, mas como peças de um quebra-cabeça que ninguém ainda conseguia montar por completo. No trajeto, o silêncio no carro da polícia era maior do que o barulho de sirene. Nenhuma das 2 conseguia formular uma frase inteira. A cabeça girava. Os braços ardiam. A culpa não era clara. Nenhuma sabia onde estava a fronteira entre se defender e ultrapassar o limite.
E, acima de tudo, nenhuma conseguia responder à pergunta que estava nas entrelinhas. Em algum momento, aquilo tudo podia ter sido evitado. Na delegacia, foram ouvidas separadamente. Os relatos variavam. O delegado anotava tudo, mas a confusão era clara desde o início. O dono do bar também prestou depoimento, mas seu nervosismo atrapalhava. Ele tentava lembrar de detalhes, mas o caos da noite parecia embaralhar a memória. As versões não batiam. Alguns diziam que as mulheres estavam provocando, dançando exageradamente, rindo alto. Outros juravam que a loira chegou armada de raiva, querendo arrumar confusão desde o primeiro momento. Teve quem apontasse o marido como o causador, dizendo que ele foi quem primeiro passou a mão pela cintura de uma delas. Nada era claro. As câmeras do bar, que podiam ser a salvação, mais confundiram do que ajudaram. As imagens eram fragmentadas, cortavam quando a discussão começava. Mostravam pedaços de brigas, movimentos borrados, braços no ar, garrafas voando. Mas nada que dissesse com certeza quem começou. E isso era tudo o que todos queriam saber. Quem começou? Dias se passaram. O homem ferido se recuperava aos poucos. Estava acordado, lúcido, mas com visão comprometida de um dos olhos. Os médicos ainda não davam certeza se a lesão seria permanente. A loira foi vista algumas vezes, indo e vindo do hospital, acompanhada de amigos e familiares. Nas redes sociais, postagens surgiram. Primeiro de quem presenciou, depois de quem ouviu falar, e então de quem não sabia de nada, mas opinava como se estivesse lá. A internet não perdoa nuance. As duas colegas foram atacadas, chamadas de vadias, destruidoras de lares, provocadoras. Algumas mensagens eram ameaças explícitas, outras zombarias cruéis. O vídeo da garrafada viralizou, rodou em grupos de WhatsApp da cidade e logo depois em grupos do país todo. A mulher que acertou o golpe teve que desativar as redes. A outra mudou de número, foram afastadas do trabalho, oficialmente por segurança, mas extraoficialmente para não prejudicar a imagem da empresa que não queria o nome associado ao escândalo. A cidade se dividiu. Alguns diziam que aquilo era o resultado do excesso de bebida. Outros juravam que era machismo. Teve quem culpasse a mulher loira por não saber segurar o marido. E outros que defendiam o marido, dizendo que a garrafada era imperdoável, independentemente do contexto. A história tinha virado uma guerra de versões, e o tempo só piorava as coisas. Ninguém foi preso. O processo corria lento, como tantos. Advogados começaram a ser envolvidos. A imprensa local cobria o caso com manchetes sensacionalistas. Uma das mulheres passou a ser vista como instável. Uma vizinha deu entrevista dizendo que ela sempre foi esquentada. Nenhuma dessas informações tinha relação com a noite no bar, mas serviam para alimentar a narrativa. Até que, 3 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Uma nova testemunha apareceu. E não era qualquer um. Era o funcionário do bar que cuidava da limpeza. Um homem simples, calado, que sempre ficava nos fundos. No dia da briga, ele tinha ficado o tempo todo na área dos banheiros, onde ninguém pensou em olhar as câmeras. Mas ele viu, ouviu, registrou em silêncio e tinha algo que ninguém sabia. Ele havia gravado um trecho da conversa inicial entre a loira e o marido, antes da confusão estourar. Um áudio curto, captado sem querer, enquanto testava o microfone do bar para um futuro evento. No trecho ouvia-se a loira dizer com raiva: "Se você encostar nela de novo, eu te mato." E o marido respondia sussurrando: "Ninguém vai ver nada. Eu faço do meu jeito." A gravação mudou tudo, porque pela primeira vez havia uma prova de que a tensão daquela noite não começou com olhares ou brincadeiras. Começou em casa, muito antes da primeira cerveja, muito antes do primeiro tapa. O advogado das colegas usou o áudio imediatamente. E com ele, pediu reabertura do processo com novas acusações, dessa vez contra o próprio casal. Só que ao mesmo tempo, a gravação caiu na internet. E aí, a cidade virou outra, porque a história, que já era um campo minado, agora ganhava uma nova camada, mais profunda, mais suja, mais perigosa. Gente começou a dizer que tudo era armação,
que o áudio era fake, que as mulheres tinham armado tudo, que aquilo era uma tentativa de revirar o jogo. E junto disso veio a pior parte, uma mensagem anônima, deixada na caixa de correio da colega que deu a garrafada. Um bilhete escrito à mão. Você mexeu com gente errada. Isso ainda vai voltar para você. Agora, a história não era mais sobre um tapa, uma garrafada ou uma noite de bar. Era sobre medo, sobre perseguição e sobre o que ainda estava por vir. Porque tudo aquilo tinha sido apenas o começo. A segunda versão. A ameaça no bilhete não foi ignorada. Na manhã seguinte, ela chegou na delegacia com o bilhete na mão, dobrado em 4, os dedos tremendo. O papel ainda tinha marcas de café. Ela derrubou a caneca quando leu. A letra era irregular, quase tremida, como quem escreveu com pressa ou raiva, mas não deixava dúvidas. Você mexeu com gente errada. Isso ainda vai voltar para você. O delegado olhou o bilhete. Suspirou. Alguma câmera na entrada da sua casa? Não. Só a do vizinho, mas não sei se pega o portão. Vamos pedir as imagens. Ela assentiu em silêncio. Mas por dentro, um novo medo começava a se instalar, porque até então tudo tinha sido público, dentro de um bar, em vídeos virais, nos comentários da cidade. Mas agora era diferente. Alguém foi até a porta da casa dela. Alguém sabia onde ela morava. Sabia que ela estava sozinha. Sabia que por dentro ela já não dormia direito desde aquela noite. E não era paranoia. O barulho de passos na calçada, as notificações vazias no celular, os olhares estranhos no mercado. Tudo isso agora parecia fazer sentido. Não era mais só o peso do escândalo. Era uma sensação real. Alguém estava vigiando. Na delegacia, o investigador que puxava o caso fez uma pergunta. Você teve algum tipo de relação com alguém da família da loira, além do episódio no bar? Ela hesitou. Mordeu o canto da boca. Não. Mas não foi a resposta certa. O olhar dela traiu. E o investigador notou. Tem certeza? Ela respirou fundo. Olhou para o chão. E então confessou. O marido dela, ele já tinha mexido comigo antes. Uma vez, quando eu trabalhava no outro restaurante, na entrada da cidade. Ele te assediou? Tentou. Nunca falei nada. Mas me seguiu até o estacionamento uma vez. Eu consegui entrar no carro e sair. Nunca contei para ninguém. E você acha que a esposa sabia? Ela fez que sim, devagar. Aquela mulher me olhava como se soubesse. Como se estivesse esperando eu cair numa armadilha para me destruir. A revelação mudava tudo, porque aquilo não era só uma briga aleatória. Era um acerto de contas engasgado há muito mais tempo. E com a gravação revelada dias antes, agora tudo parecia um fio de pólvora prestes a se acender de novo. Mas dessa vez, fora das câmeras. Horas depois, a amiga dela, a outra colega que também esteve no bar, recebeu um telefonema de número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas atendeu. A voz do outro lado não se apresentou. Era masculina, grave, fria. Se você não quiser que sua amiga pague mais caro, manda ela retirar o depoimento. E a gravação. Ela engasgou. Quem está falando? Mas a linha já tinha sido desligada. O número, quando repassado à polícia, não existia mais. Pré-pago, descartável. E a voz? Alterada por aplicativo. Impossível rastrear de imediato. A ameaça era clara, e agora as duas estavam no radar. A polícia começou a investigar com mais afinco, mas enquanto o processo ganhava corpo, a cidade começou a mudar. As duas mulheres passaram a ser evitadas, ignoradas em lugares que antes frequentavam. Algumas amigas antigas pararam de responder. Até familiares começaram a dizer que talvez fosse melhor elas se afastarem por um tempo, porque por trás das portas e dos discursos públicos havia outra força se movendo. Mais discreta, mais suja e mais perigosa. Gente influente que não queria que essa história fosse mexida de novo. E aí, no meio dessa nova onda de tensão, veio o segundo choque. Um vídeo anônimo apareceu na internet, postado numa conta fake, com apenas uma publicação. Uma imagem borrada,
claramente gravada de dentro de um carro, à noite. E o que aparecia era a mulher loira e outro homem, que não era o marido, entrando juntos num hotel da cidade vizinha. A legenda era seca. Nem tudo é o que parece. O vídeo viralizou em minutos. A cidade explodiu de novo, mas dessa vez a narrativa virou de ponta cabeça. Agora, muita gente começou a dizer que a loira armou tudo, que provocou, que encenou, que colocou a culpa nas colegas para se livrar da própria traição. Alguns diziam que o marido sempre foi um banana e que ela vivia de provocar ciúmes. Outros apontaram que talvez o marido soubesse da traição, e a confusão no bar foi só a faísca final de algo que vinha em silêncio. Mas nenhuma das duas colegas esperava que aquele vídeo viraria contra elas também, porque agora diziam que elas tinham algo a ver com quem filmou. Elas queriam se vingar, plantaram isso. São frias. Querem destruir a mulher porque ela brigou. Isso é perseguição. E então surgiu uma nova figura. Um advogado. Mas não qualquer advogado. Um nome conhecido, articulado, famoso por defender figuras públicas e empresários enrolados. Ele apareceu do nada, assumiu a defesa da loira e entrou com uma nova ação, calúnia e difamação contra as duas colegas, acusando-as de espalhar vídeos íntimos com intenção de linchamento moral, alegando que o vídeo do hotel não tinha relação com o caso, que era montagem, que elas estavam tentando destruir a imagem da mulher para justificar a agressão. E aí, a história virou guerra, de versões, de ameaças, de provas e de mentiras, porque agora ninguém mais sabia onde estava a verdade. O que se sabia era uma coisa só: alguém estava disposto a ir longe demais para enterrar esse caso. E as duas mulheres que no início só queriam beber e conversar depois do expediente, agora estavam no centro de algo que parecia maior do que podiam imaginar. Alguém estava mexendo os fios nos bastidores. Gente poderosa, com dinheiro, com contatos, e disposta a apagar qualquer voz que tentasse gritar a verdade. Só que elas não iam recuar, porque se tinha uma coisa que aprenderam com aquela noite, é que às vezes o perigo não começa com um tapa. Começa com o silêncio depois dele. E dessa vez elas não iam ficar caladas. O que ficou por trás das portas? A cidadezinha voltou ao normal. Pelo menos era o que parecia por fora. O bar reabriu uma semana depois do episódio. Pintaram a fachada, trocaram algumas mesas quebradas, colocaram um aviso na porta proibindo conversa alta, confusão e bebidas a menores. Tudo cosmético. A ferida real não cicatrizou. As duas colegas voltaram ao trabalho, caladas. O expediente seguia como antes, mas a presença delas era diferente. Os colegas pararam de brincar. Os olhares pesavam mais que palavras. A que quebrou a garrafa, a que quase cegou um homem, passou a ser vista com uma mistura de medo e desprezo. A outra, que tentou conter, foi tratada como cúmplice. Não houve punição oficial, mas o isolamento era a pior condenação. A loira desapareceu por alguns dias. Disseram que foi para casa da mãe. O marido dela, com o rosto costurado e o olho ainda inchado, aparecia no posto de saúde com a cabeça baixa. Os amigos dele e os que estavam no bar sumiram. Um deles foi visto na rodoviária 2 dias depois, vendendo a moto. Falavam que ele estava envolvido em outra coisa, uma história antiga que tinha voltado à tona. Mas ninguém confirmava nada. A cidade engole o que não entende. Até que, numa tarde de segunda, a polícia voltou ao bar. Mas dessa vez, com mandado. Procuravam algo que não tinha a ver com a briga. Queriam imagens antigas, registros, conversas. Não disseram por quê, mas o dono do bar empalideceu. Entregou o que tinha. HDs, papéis, cadernos de fiado. Um deles, mais antigo, chamou atenção. Era uma lista de nomes, homens, datas, valores. Alguns tinham apelidos, outros, placa de carro anotada ao lado. O bar, ao que parecia, funcionava como ponto de encontro para outra coisa. Uma rede subterrânea, discreta, que misturava sexo, apostas, drogas leves e chantagem. Nada oficialmente provado. Mas os nomes ali eram de gente conhecida, incluindo o do homem que levou a garrafada no rosto. No dia seguinte, ele foi chamado para depor de novo. Negou tudo.
Disse que era coincidência, que frequentava o bar há anos, mas a polícia não parou. E em menos de 2 semanas, descobriu o que realmente estava por trás daquela noite. A briga foi só a faísca, mas o que queimava por baixo era muito maior. Um dos amigos dele, o que fugiu da cidade, era foragido de outro estado. Tinha passagem por estelionato, agressão e envolvimento com o desaparecimento de uma menor. Estava usando outro nome. No dia da confusão, ele foi o primeiro a sumir. Mas deixou algo para trás: o celular. Dentro dele, mensagens, vídeos, alguns com imagens gravadas dentro do bar sem consentimento, outros com mulheres em situações comprometedoras sob efeito de álcool, algumas desacordadas. As datas batiam com noites específicas. A polícia cruzou informações. Uma das mulheres nos vídeos era a loira, mas ela não sabia, foi chamada para depor. Ao ver o vídeo, entrou em choque, chorou, disse que não lembrava daquela noite. Era visível o desespero. Ela não tinha ideia do que tinha acontecido consigo mesma. Confirmou que conhecia todos os que estavam no vídeo, inclusive o próprio marido. A investigação tomou outro rumo. Não era mais sobre uma briga. Era sobre abuso, extorsão, exposição. E o marido dela era um dos organizadores, não do topo, mas envolvido. Sabia, participava, protegia os outros. Ela tentou fugir da cidade dias depois. Disseram que foi para casa de uma tia, mas nunca chegou lá. O carro dela foi encontrado num barranco com a porta aberta, sem sinais de violência. Sem ela, não havia sangue, nem bilhete, só o silêncio. A colega que tinha dado a garrafada foi chamada para depor de novo. Não queria falar. Estava mais magra, abatida. Quando viu a imagem da loira no vídeo, soltou um palavrão e levantou da cadeira. Queria ir embora, mas a polícia insistiu. A segunda colega também foi chamada. Foi mais calma. Disse que suspeitava de coisas estranhas no bar. Gente olhando demais, gente filmando, gente oferecendo coisas depois que a bebida já tinha passado do ponto. Mas nunca teve certeza. As duas sabiam que tinham entrado num lugar podre. E agora, não sabiam como sair. O marido da loira foi preso preventivamente dias depois. As acusações cresceram. Coação de testemunha, falsidade ideológica, ocultação de provas. A investigação encontrou uma pasta escondida no armário dele com registros de outras noites. Fotos, conversas, senhas de grupos fechados, tudo ligando ele à rede. A cidade parou de comentar. Era como se todos soubessem, mas ninguém quisesse ser o próximo. O bar, mais uma vez, fechou. Dessa vez, não reabriu. O dono foi embora de madrugada. Deixou tudo para trás. Nem se despediu. Disseram que ele foi visto cruzando a divisa num carro velho, sozinho. E a mulher do carro no barranco nunca mais foi encontrada. Alguns dizem que fugiu com medo de represália. Outros dizem que foi silenciada. Uma vizinha jura ter ouvido ela gritando numa madrugada 3 dias antes de sumir, mas ninguém investigou a fundo. O medo venceu a curiosidade. As 2 colegas pediram demissão. Uma foi embora, sumiu das redes. A outra ainda ficou mais 1 mês, mas não falava com ninguém. Um dia também sumiu. Dizem que mudou de nome. Na delegacia, o inquérito segue aberto, mas o número de testemunhas diminuiu. As provas existem, mas não basta ter provas. Tem que ter quem queira ver. E naquela cidade, ninguém queria. Quem passa hoje pela estrada vê o bar abandonado, as paredes pichadas, o letreiro pela metade, a mesa de sinuca ainda lá dentro, mas ninguém entra. Alguns dizem que o lugar é maldito, mas a verdade é outra. Não é maldição. É culpa, porque todo mundo viu, mas ninguém impediu. E agora o que restou foi só o vazio. O que começa com uma cerveja, às vezes termina com um silêncio que ninguém tem coragem de romper. E nessa estrada, onde tudo parece igual, tem lugar onde o tempo parou, onde os gritos ainda estão no ar. E onde a verdade ainda está trancada atrás da porta que ninguém quer abrir. Se você chegou até aqui, deixe seu like e comente de que cidade você está assistindo. Se inscreve no canal para nos apoiar. E lembre, nem toda tragédia começa com um grito. Algumas começam com um brinde e terminam
com o que ninguém teve coragem de contar.